Bom dia aos amados irmãos. Estamos nesse período sem as reuniões da Escola Bíblica Dominical e eu quero aproveitar nessa manhã, compartilhar com os irmãos mais um estudo da Palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, nessa série de estudos a respeito das perguntas de Cristo, as 100 perguntas de Cristo registradas no Evangelho. E eu gostaria de ler o texto aqui em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6, que é um texto que fala sobre quando Jesus foi ungido por um perfume, quando ele estava prestes a ser preso e crucificado. O texto da Palavra do Senhor em Mateus 26. Sejam bem-vindos os irmãos que estão chegando aí na transmissão. Diz assim a Palavra do Senhor em Mateus 26, a partir do versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, de precioso perfume, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ou por que importunais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de um episódio de uma adoração que foi oferecida ao Senhor por meio de um perfume que ungiu a sua cabeça. E uma adoração que teve um custo financeiro muito alto. A palavra diz que essa mulher pegou um vaso de alabastro feito com um mármore fino do Egito, um mármore caro, e esse vaso de alabastro continha dentro dele um perfume muito caro, né? A palavra diz em outros evangelhos que se tratava de um nardo puro, um perfume que era extraído de uma raiz no Himalaia, num lugar de difícil acesso, por isso o preço tão alto desse perfume. E a Bíblia registra que essa mulher chegou diante de Jesus e, quebrando esse vaso, porque o vaso era selado, o perfume era preservado dentro de um vaso selado, quebrando esse vaso, ela derrama esse perfume sobre a cabeça de Jesus, quando Jesus estava sentado à mesa, né? E a palavra diz aqui que os discípulos imediatamente ficam indignados, porque consideram a atitude dessa mulher um grande desperdício. Ela ter derramado esse perfume para ungir Jesus foi um desperdício, foi uma dedicação de recurso mal aproveitado, que poderia ter sido usado para dar aos pobres, para fazer caridade aos pobres. E essa foi a crítica
dos discípulos para com a atitude de adoração daquela mulher. E Jesus então faz essa pergunta: por que importunais esta mulher? Por que vocês estão incomodando essa mulher? E é sobre essa pergunta que eu gostaria de meditar nessa manhã. Essa pergunta de Jesus aos seus discípulos é uma pergunta que Jesus dirige aos discípulos perguntando: por que vocês estão incomodando essa mulher? Por que vocês estão importunando essa mulher? Por que vocês estão criticando essa mulher? Por que é que vocês estão julgando a mulher? Por que vocês estão avaliando a atitude dela? Por que vocês estão reprovando a atitude dessa mulher? E é nisso que eu tenho meditado nessa passagem bíblica. Nós já ouvimos muitas ministrações a respeito da atitude da mulher em si e do que a motivava a oferecer o melhor do seu perfume, um perfume caro, um perfume que nos nossos dias seria avaliado por volta de R$4.000. Então ela fez isso não se importando com o valor daquele perfume que era dedicado a Jesus naquele momento, e muito se fala sobre a adoração dessa mulher e como isso agrada ao Senhor e tudo mais, mas hoje eu gostaria de meditar sobre a atitude dos discípulos e a crítica dos discípulos e como Jesus confronta a atitude deles, porque Jesus faz com que eles reflitam: por que vocês estão incomodando essa mulher? Por que vocês estão criticando essa mulher? Por que vocês estão molestando essa mulher por sua atitude? Por que vocês criticam a adoração que ela ofereceu? E isso me faz pensar, irmãos, que muitas vezes nós também, e todas as pessoas que sinceramente servem a Deus e se entregam a Deus e entregam a Ele sua vida, sua adoração, podem muitas vezes ser mal compreendidas, mal interpretadas. A atitude dessa mulher foi mal interpretada, foi mal compreendida, não foi entendida pelos discípulos de Jesus. E nós devemos, irmãos, tomar cuidado, porque muitas vezes podemos também não compreender a motivação, o que move as pessoas a tomar certas atitudes, e muitas vezes, por não compreender, podemos criticar, julgando que a nossa crítica é razoável, julgando que a nossa crítica tem uma boa motivação. Afinal de contas, os discípulos estavam aparentemente, preocupados com o ministério aos pobres. Jesus havia acabado de ministrar em Mateus 25 sobre os bodes e as ovelhas, aquele texto que é muito conhecido, onde ele diz que aquele que faz aos pobres é como se estivesse fazendo para ele. Então, é natural que os discípulos, ainda com essas palavras em mente, pudessem então dizer: mas os pobres poderiam ter sido assistidos com esse valor. E eles criticam a atitude dessa mulher. E Jesus confronta os discípulos. Essa é a verdade. Jesus aprova a atitude da mulher. Jesus aprova a unção que aquela mulher fez. E Jesus reprova a crítica dos discípulos. E nós precisamos compreender por que Jesus aprovou a adoração, e não só aprovou, como ainda destacou que a adoração dessa mulher, onde fosse pregado o evangelho, seria lembrado, seria trazido à memória o que essa mulher fez. Então Jesus enaltece que aquilo foi aprovado, que Jesus aprova a atitude dessa mulher, porém ele reprova a indignação, ele reprova a crítica, ele reprova como essas pessoas importunaram essa mulher. Porque
no mesmo momento em que essa mulher toma essa atitude, ela é confrontada pelos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que quando os discípulos viram essa atitude, indignaram e disseram a ela, foram até essa mulher e começaram a dizer, para que esse desperdício? Então começaram a confrontar a mulher. Mesmo ali na presença de Jesus, eles tiveram a ousadia de confrontar a mulher, de questionar a mulher o porquê dessa atitude. Então, refletindo sobre isso, eu tenho meditado como nós muitas vezes temos que tomar muito cuidado, porque, em primeiro lugar, a motivação da mulher era muito diferente da motivação dos discípulos. Enquanto a mulher estava olhando apenas para Jesus e considerando que não havia melhor destino para aquele perfume do que ungir a Jesus, os discípulos já tinham outra perspectiva, uma perspectiva totalmente diferente, e consideravam que não havia melhor destino para aqueles recursos, para aquele valor, para aquele perfume, do que transformar em dinheiro para poder fazer assistência social, do que dirigir aos pobres. O fato é que Jesus, ao aprovar a atitude dessa mulher, ele traz aqui duas razões que eu gostaria de mencionar com os irmãos nessa manhã. Em primeiro lugar, Jesus ele confronta, diz: por que vocês estão molestando ela? Criticando essa mulher? Por que vocês estão confrontando essa mulher? É muito fácil julgar a atitude dos outros sob nosso prisma, sob nossa perspectiva, né? E muitas vezes somos rápidos em fazer isso. Eu acho impressionante como aqueles discípulos, no outro texto do outro evangelho diz que foi Judas que encabeçou isso, mas a Bíblia registra que os discípulos embarcaram nessa crítica. Todos os discípulos foram muito rápidos em julgar, em avaliar e condenar a atitude daquela mulher, porque olharam para isso na sua perspectiva, e a perspectiva deles estava errada. Depois de 3 anos andando com Jesus, ouvindo as suas ministrações e aprendendo com Jesus, eles ainda estavam errados em relação a essa perspectiva. Isso me ensina que eu muitas vezes preciso tomar cuidado, porque eu não sei a motivação e não conheço a motivação do coração das pessoas. E muito fácil e muito rápido julgar e condenar e criticar a atitude de alguém, porque não está de acordo com a minha perspectiva, ou não prioriza aquilo que eu priorizo, ou não leva em conta o meu ponto de vista, ou aquilo que eu acho que é mais importante, mais relevante naquele momento. E Jesus então aprova, porque diz ali no versículo 10, Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Então Jesus aprova a ação daquela mulher, diz: o que ela fez foi bom, foi correto o que ela fez. Nós não temos hoje Jesus balizando e aprovando a atitude de um ou de outro, e muitas vezes isso abre margem para que as pessoas sejam julgadas nas suas atitudes e muitas vezes condenadas e criticadas. E os discípulos representam aqui os seguidores de Jesus, os líderes, os homens, as mulheres de Deus, que muitas vezes podem ter uma visão um pouco parcial do que está acontecendo, e muitas vezes a crítica imediata e cruel sobre uma atitude é perigosa. E Jesus diz: essa mulher praticou uma boa ação comigo, o que ela fez foi bom para comigo. Ele diz no versículo 11: os pobres vocês sempre terão convosco. A demanda social, os pobres, vocês sempre terão com vocês. Vocês terão outras oportunidades para atender os pobres, para fazer doações, para levar alimentos, para levar roupas, para fazer doações e atender as necessidades dos pobres, mas a mim nem sempre me tendes. E aqui, amados irmãos, Jesus coloca
numa balança, ele coloca aqui um paralelo entre ele e os pobres. Ele diz: eu estou convosco agora, mas os pobres sempre estarão com vocês. As necessidades das pessoas, elas são reais, elas sempre existirão, mas eu estou aqui por enquanto, estou de passagem. Ele se compara aos pobres e ele dá a entender aqui, e essa é uma grande verdade, de que ele é mais importante do que os pobres. Nesse momento, ele merecia sim essa adoração e essa dedicação, porque ele é ainda mais importante do que os pobres. O Criador é mais importante do que a própria criatura. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive devemos amar a Deus acima das próprias pessoas. Isso é bíblico, e Jesus, nesse momento, ele atrai para si a divindade, ao dizer que ele é Deus. Essa declaração só faz sentido se Jesus for Deus. E ele é Deus. E ele diz: eu sou mais importante do que os pobres, e eu estou aqui de passagem. Vocês não me têm para sempre. Os pobres vocês terão outras oportunidades, mas eu vou ser crucificado. E aí no versículo 12, Jesus diz: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. É claro que essa atitude dessa mulher não era consciente, ela provavelmente não sabia exatamente que ela estava ungindo Jesus, e dessa maneira, de uma maneira preparatória, ela estava antecipando a unção de Jesus, sabendo do seu sepultamento, da sua morte que estava se aproximando. Porém, ela estava muito mais alinhada com Deus, com as coisas que viriam a acontecer, do que os zelosos discípulos. O que ela fez estava inserida, ela foi movida, o seu coração, na sua entrega, na sua adoração, no seu amor desmedido, ela foi movida e dirigida pelo Espírito Santo, porque ela, sem saber, ela estava fazendo algo que agradou a Deus e que estava profeticamente ligada a algo que viria a acontecer. Mas ela estava então sendo conduzida por Deus naquela atitude, ela estava debaixo de uma direção, a sua motivação foi inspirada por Deus, e ela fez aquilo debaixo de uma inspiração de Deus, debaixo de uma direção de Deus, embora muitas vezes não compreendesse, mas ela fez isso de maneira totalmente entregue, não considerando o preço, o valor, e ela fez isso. Enquanto que os discípulos estavam com a visão errada e distorcida. Eu gostaria de aproveitar esse texto para que nós possamos refletir e aproveitar essa pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é: por que incomodais essa mulher? Por que você, por que eu, por que nós muitas vezes confrontamos, questionamos, criticamos, julgamos as atitudes e as motivações das pessoas, muitas vezes baseada na nossa perspectiva, e como vemos nesse texto, a nossa perspectiva pode estar equivocada. A nossa perspectiva daquilo que é prioridade, daquilo que é mais importante nesse momento, nesse tempo, pode estar equivocada. A prioridade dos discípulos nesse momento estava invertida. Eles tinham os pobres em maior importância do que o próprio Senhor. Então eles estavam com as suas prioridades invertidas. E em nosso julgamento ele fica prejudicado quando as nossas prioridades estão invertidas. E Jesus diz: por que vocês estão criticando essa mulher? E nós devemos muitas vezes reter os nossos rápidos julgamentos e nossas rápidas sentenças sobre as atitudes das pessoas e o que motiva essas pessoas, porque nós podemos estar enganados a respeito delas. Jesus, ele sabe da motivação de cada coração. Se você lê essa passagem no Evangelho de João,
no Evangelho de Marcos também, você percebe que, na verdade, os discípulos são incitados por Judas e a motivação é que Judas tinha acesso aos recursos que eram depositados nessa conta do ministério de Jesus, então ele tinha um interesse egoísta por trás disso. E a crítica que os discípulos embarcaram foi numa crítica de alguém que tinha outras motivações, interesses escusos. Ele estava de olho nesse dinheiro. Então os discípulos foram tendenciosos, foram manipulados e embarcaram nessa crítica de uma maneira equivocada. Então a pergunta de Jesus, por que incomodais essa mulher, por que molestais essa mulher, tem que nos fazer refletir sobre por que muitas vezes nós somos rápidos em julgar e condenar a atitude das pessoas para com Deus e a sua maneira de servir e adorar a Deus, ou a maneira como elas estão entregando a sua devoção a Deus. Nós muitas vezes somos rápidos em criticar e julgar e apontar e dizer que faríamos diferente, porque nós olhamos sob nossa perspectiva. É isso que eu tenho meditado nessa palavra. Como muitas vezes por nossa perspectiva, fica muito fácil de criticar a atitude de outras pessoas. Nós somos rápidos em criticar a atitude das outras pessoas, quando a atitude das outras pessoas não está de acordo com a nossa perspectiva. E nós muitas vezes dizemos, eu não faria dessa maneira, eu não faria assim, porque... E nós muitas vezes não aceitamos, não compreendemos o que a pessoa está fazendo, porque nós olhamos com outra perspectiva, com outros olhos, com outras prioridades. E nós temos que aprender que muitas vezes podemos estar errados nisso. Podemos estar equivocados, como de fato os discípulos estavam equivocados nesse momento. Eles condenaram a atitude dessa mulher porque tinham outras prioridades e acharam absurdo, ficaram indignados a ponto de não se calar e confrontar diretamente aquela mulher. Aí eu me lembro de quantas vezes a palavra do Senhor nos fala de textos, de episódios que pessoas foram confrontadas, mas elas estavam agradando a Deus nas suas atitudes, mas não foram compreendidas. Eu me lembro de Davi, que ofereceu uma dança, uma adoração diante de Deus, diante de todo o povo, diante da arca que vinha sendo trazida para Jerusalém, vinha sendo trazida para a casa do Senhor. E a sua adoração extravagante causou uma indignação em Mical, sua esposa, e ela olhou para aquilo numa perspectiva totalmente errada e criticou fortemente a atitude de Davi, dizendo que absurdo o rei fazer isso diante do povo de uma maneira tão... E a atitude, a crítica dela estava errada. Ela estava olhando numa perspectiva equivocada. Exatamente. A irmã está dizendo aqui isso porque vivia com Jesus ao lado dele. Imagina a gente que muitas vezes não está perto dele. Exatamente, enfatizando o quanto os discípulos, por andar com Jesus, deveriam compreender melhor o que de fato era a vontade de Jesus, o que de fato era prioridade para Jesus. Mas o que eu vejo nesse episódio é como nós somos rápidos em julgar a atitude dos outros quando ela não se encaixa na nossa perspectiva de prioridade, ou quando ela não se encaixa na perspectiva daquilo que nós faríamos se estivéssemos no lugar da pessoa. E muitas vezes nós julgamos, criticamos e condenamos as pessoas porque elas não estão fazendo de acordo com a nossa perspectiva, de acordo com o nosso olhar, de acordo com aquilo que é prioridade para nós, de acordo com aquilo que nós julgamos mais relevante, mais importante. E Jesus diz, não, o que ela fez foi bom para comigo,
Vocês é que estão errados, o que ela fez é notório, o que ela fez vai ficar lembrado, o que ela fez, ela precisou de coragem, ela precisou de ousadia, ela precisou de desprendimento, ela precisou de muito amor, ela precisou mostrar que eu tenho para ela muito mais valor do que o recurso em si, do que o perfume caro e o vaso, que é um vaso de um material muito caro. Mas ainda assim, os discípulos julgaram mal. E é por isso que a Bíblia diz que na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Nós precisamos ter muito cuidado ao criticar. Nós precisamos de uma perspectiva bíblica, nós precisamos de uma direção de Deus, nós precisamos de muito cuidado ao julgar a devoção, a entrega, o servir das pessoas diante de Deus, para que nós não sejamos injustos e para que nós não estejamos olhando com uma perspectiva distorcida e equivocada, e para que não sejamos reprovados por Jesus, enquanto que a atitude daquela pessoa que nós estamos reprovando, na verdade, é uma atitude que é aprovada por Jesus. É isso que eu tenho meditado nesse texto. Não, como eu disse, o enfoque aqui não está sobre propriamente a atitude da mulher e o que ela fez para com Jesus, mas na atitude dos discípulos em rapidamente criticarem e condenarem o que ela fez. E por causa das suas prioridades invertidas. Jesus tinha aqui duas razões. Em primeiro lugar, aquela mulher não sabia ainda, não tinha consciência, mas ela estava naquele ato de ungir Jesus, preparando Jesus para aquilo que viria, sua morte, o seu sepultamento. Por outro lado, os pobres, as necessidades das pessoas, a caridade com os pobres é algo que eles poderiam fazer em outros momentos, e essa justificativa não era suficiente para confrontar a atitude daquela mulher. Jesus diz: por que vocês estão condenando ela? Por que vocês estão criticando ela? Por que vocês estão incomodando, importunando? Por que vocês estão molestando ela? Na versão que eu estou lendo aqui diz: por que vocês molestais? A ideia é de incomodar, a ideia de confrontar a mulher, a ideia de querer fazer com que a mulher seja exposta, e essa ansiedade de confrontar e criticar e trazer um peso de culpa sobre a atitude dela, que muitas vezes faz com que muitos homens acabam errando. Eu me lembro de muitas pessoas que foram feridas por líderes que estavam com a melhor das intenções, mas equivocados, as suas prioridades invertidas, e criticaram a devoção e o serviço e a entrega e a adoração de pessoas que estavam fazendo isso, ungidas, dirigidas por Deus, muitas vezes até sem compreender e saber exatamente o que estavam fazendo, por que estavam fazendo, mas atitudes que agradavam a Deus. E enquanto que os discípulos, os que deveriam compreender a adoração, os que deveriam apoiar a adoração, estavam com um olhar totalmente distorcido, equivocado, interpretando mal aquela situação. Me lembro de um episódio específico de uma mulher que foi muito ferida por uma liderança, porque ela chegou numa ocasião de uma reunião de ceia e aquela igreja tinha uma doutrina de que as mulheres usassem roupas, saias e vestidos, coisas do tipo. E ela, querendo chegar para o culto, veio reto do trabalho e foi direto do trabalho para a igreja e nem atentou que ela estava vestindo calças naquele dia, porque o seu coração estava em chegar ao culto, participar da ceia, participar da celebração. Mas o pastor, aquele homem que estava ali liderando a ministração, quando viu a mulher entrar pelas portas de calça, publicamente confrontou e molestou, importunou e disse que ela não era digna de participar da ceia porque estava se vestindo de maneira inadequada, e aquela mulher foi exposta, se sentiu ferida diante de todos, mais ou menos como os discípulos fizeram nesse episódio, e aquela mulher ficou tão ferida naquele dia que ela saiu da presença de Deus, saiu da casa de Deus, ferida com aquele pastor, porque o pastor tinha prioridades totalmente diferentes.
Para aquele pastor, a prioridade era a roupa que a mulher estava vestindo, enquanto que para ela, a prioridade era estar na casa de Deus, na presença de Deus, naquele culto de ceia do Senhor, e ela nem percebeu que ela não estava vestindo a roupa que a congregação, ali, a igreja, esperava dela. Então veja como a liderança, nós como homens de Deus, como pastores, precisamos ter a sensibilidade de não nos precipitarmos no julgamento da atitude das pessoas quando nós não compreendemos, não sabemos o que se passa, o que está acontecendo na vida da pessoa, o que tem motivado, a motivação daquela mulher, o que motivou ela a entregar um valor de aproximadamente R$4.000 de perfume e ungir a cabeça de Jesus. E foi muito mais fácil criticar e confrontar a mulher e se levantar contra a mulher. Eu acho interessante que o texto dá a ideia de que eles se indignaram com aquela mulher e falaram com ela, disseram: para que você está desperdiçando isso? Ela foi confrontada publicamente pelos discípulos por causa da sua atitude. E é muito sério quando nós expomos e confrontamos e criticamos e apontamos para a atitude de pessoas, para a devoção, pela maneira ou pela forma como elas estão fazendo isso. E eles estavam equivocados, eles estavam errados, eles foram repreendidos. A pergunta de Jesus é uma pergunta de repreensão. Por que vocês estão criticando essa mulher se ela agiu certo? Ela fez uma coisa boa. E ela vai ser lembrada pelo que ela fez, enquanto que vocês vão ser lembrados pela crítica de vocês, pelo julgamento de vocês. Amém, amados? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nós deixemos de olhar para as pessoas e para o que elas fazem, pela maneira como elas servem, se entregam a Deus, com um olhar julgador e crítico, porque não está de acordo com a nossa perspectiva. Vamos orar ao Senhor para que nós não sejamos rápidos como os discípulos em julgar e condenar a atitude das pessoas quando nós não compreendemos a atitude das pessoas. Muitas vezes as próprias pessoas não compreendem as suas atitudes. Essa mulher não tinha noção do que ela estava fazendo, mas ela estava fazendo com total dedicação, com total entrega, sem olhar as consequências, sem olhar as críticas, sem se importar com as condenações, mas que nós possamos ter esse mesmo sentimento. Vamos orar ao Senhor para que nós não caiamos nesse erro e para que nós não cometamos esse mesmo erro. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor que nos ensine com essa Tua palavra dessa manhã. Ó Deus, que nós sejamos confrontados, porque importunamos, somos rápidos em criticar e julgar aqueles que servem, entregam sua vida, sua adoração, como essa mulher entregou esse perfume, quando isso não está de acordo com a nossa perspectiva de prioridade, Senhor. Perdoa, Deus, e não nos deixa, ó Deus, pecarmos, errarmos e sermos criticados por isso. Que nós possamos ser mais compreensivos e compreender que o mesmo Deus que move o nosso coração é o Deus que move o coração das outras pessoas e que muitas vezes não entendemos porque não vemos sob a ótica do Senhor, sob a perspectiva das outras pessoas, e fica muito fácil julgar quando olhamos de fora, quando nossas prioridades são diferentes das prioridades das outras pessoas. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que fizemos isso. Essa mulher foi terrivelmente, cruelmente criticada e confrontada publicamente pelos discípulos por sua atitude, e certamente teria saído muito ferida desse episódio, não fosse pela intervenção e pela aprovação de Jesus, quando declarou que essa mulher fez uma boa ação para comigo, porque me ungiu, me preparando para o meu sepultamento. Ó Deus, quantas vezes nós somos rápidos em julgar e criticar, e as pessoas saem feridas, porque olhamos pela nossa perspectiva e fica fácil, considerando as nossas prioridades, fica fácil julgar e condenar a atitude das pessoas, a maneira como elas servem a Deus, a maneira como elas entregam a Deus a sua vida, a sua devoção, a sua adoração. Pai, perdoa-nos em nome de Jesus e que esse texto nos ensine a considerar que
Nós precisamos do Senhor e só o Senhor sabe a real motivação, só o Senhor conhece profundamente os corações, só o Senhor sabe o que está por vir. Os discípulos não compreendiam, os discípulos não entenderam, mas o Senhor sim, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, ora em nome de Jesus, que nós, ó Deus, sejamos por esta palavra ensinados a ter um olhar mais compassivo, a não nos precipitarmos em julgar e condenar a atitude das pessoas, o que elas fazem, deixam de fazer, ou a maneira como elas se entregam e servem e adoram ao Senhor. Ó Deus, porque não está de acordo com a nossa perspectiva. Pai, eu oro em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus. É o que eu te peço para a glória do teu nome. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia em nome de Jesus. Amém.